bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast A Revolução da IA no Atendimento ao Cliente. Hoje a gente vai explorar como a inteligência artificial está transformando o atendimento ao cliente e moldando o futuro das interações baseado nos relatórios do CX Trends 2025 da Zendesk. A gente vai discutir também temas como personalização em escala, automação empática, desafios éticos e o impacto na IA na força de trabalho. Eu sou o Murilo, Head de Conteúdos Co-Branded na MIT Sloan Management Review Brasil, e para falar sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com 3 experts, começando aqui pelo Vitor Bataguin, que é diretor de operações na Localiza. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Murilo. Estou aqui com a Sara Bernardes, também superintendente de clientes do Banco Safra. Bem-vindo, Sara. Obrigada, prazer estar aqui. E estou também com o Walter Hildebrandt, CTO da Latam Zendesk. Tudo bom, Murilo? Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí. Boa, sejam bem-vindos. Bom, e para começar, a gente tem aqui alguns blocos de perguntas. Eu acho que o primeiro bloco é mais um bloco introdutório, ele vai ser bem interessante para a gente entrar nesse tema, permear esse tema. A gente vai falar aqui sobre IA e personalização em massa. É legal porque a gente tem 3 visões aqui bem distintas, né? O Walter como uma pessoa que olha para diversos cenários dentro da Zendesk. A gente tem o Vitor que olha também para um cenário muito específico de locação de veículos na Localiza. O Vitor hoje está à frente ali da Localiza Frotas de Pesados, né, Vitor? Frota de caminhões, então acho que vai ter uma visão também muito particular. E a Sara que olha para o mercado financeiro, né? A gente já falou aqui na MIT em outros eventos, a gente já teve na Febraban e tudo mais, então eu acho que é legal que a Sara vai trazer para a gente essa visão do mercado financeiro. Então, para começar, Sara, eu tenho uma pergunta aqui para a gente introduzir. Um relatório recente aponta que 91% dos inovadores em CX acreditam que a IA pode personalizar experiências de forma eficaz, enquanto 61% dos consumidores esperam serviços mais personalizados com IA. A gente sabe que o setor financeiro ele é um early adopter de tecnologias, né? VDPix, Open Banking, enfim, uma série de coisas, aplicativos de celular. Mas como que esse segmento está usando a IA para oferecer experiências personalizadas, principalmente em um país como o nosso, que tem tantas peculiaridades regionais? A gente sabe que o setor financeiro, movido aí pelo Banco Central, ele tem sido muito pioneiro nessas frentes, e como que ele tem sido pioneiro também na frente de utilizar a inteligência artificial? Acho super interessante a gente avaliar que o Brasil, a gente considerar que o Brasil é um país continental, né? Então, quando a gente fala de um país continental, eu olhar para um pecuarista do Mato Grosso é completamente diferente, por exemplo, de eu olhar para um advogado em São Paulo. E esse desafio sempre foi muito grande para as organizações em termos de personalização de ofertas, né? Porque não é necessariamente a oferta que funciona para o advogado que vai funcionar para o pecuarista. E a IA expande as nossas opções nesse sentido. Primeiro porque o poder do machine learning é gigantesco do ponto de vista de gerar análises e insights e conseguir atender as expectativas dos clientes. E segundo, porque com a capacidade de a gente ter modelos de atendimento ali com bots, com IA generativa e etc., a gente consegue construir um relacionamento muito mais personalizado, que o cliente se sinta mais acolhido e que, de fato, ele consiga a resposta que ele busca. Acho que o setor bancário, como você disse, é um expoente nesse sentido. O setor financeiro, de modo geral, é um expoente em tecnologia no Brasil. E acho que ele trará muito contribuirá muito nesse novo cenário, principalmente quando a gente fala de personalização do ponto de vista de ofertas direcionadas ali para cada segmento e do ponto de vista de insights, né, de negócios. O Open Finance aliado à inteligência artificial, aliado a toda essa tecnologia que vem vindo por aí, certamente vai fazer com que a gente... assim, o céu não é nem mais o limite, a estratosfera ou os universos conhecidos não são mais o limite. Então, sem dúvida, tem muita coisa boa vindo por aí. Legal. E é legal você falar que o setor financeiro ele é pioneiro, né? Ele tem estruturado e lançado muita coisa. E do ponto de vista do mercado, não só latino-americano, mas do mercado mundial, assim, né? O Brasil é um país continental, como você bem colocou. A gente acaba espelhando muita coisa que vem do setor financeiro para outros setores, né? A gente tem aplicativos de delivery, aplicativos de mobilidade, que espelharam muita coisa que vieram do setor financeiro, desde, sei lá, reconhecimento facial, autenticação de compras, coisas do tipo, né? E aí eu queria passar para o Vitor perguntar na Localiza como que você tem visto essa adoção da IA e a enorme quantidade de dados que vocês devem lidar, assim, né? Trazendo isso que a Sara falou, trazendo isso que ela colocou, o setor financeiro sendo pioneiro, mas como que a Localiza à frente de um serviço de locação de veículos, né? Não só
alocação de frota pesada, mas a Localiza como um serviço pessoa física, né? Eu vou lá e loco um carro. Como que ele tem utilizado essas tecnologias para atender melhor os seus clientes? Nosso segmento, né, que é a alocação, a gestão desses ativos, né, acho que um dado que a gente tem que ter é o dado do ativo, né? Então a gente fala muito dentro da Localiza que a internet das coisas, né, que a gente fala, a telemetria é a base para a gente começar, diferente de outros segmentos. Então, a gente teve um desafio muito grande hoje, praticamente 100% da nossa frota, a gente tem uma empresa, inclusive, no grupo, dedicada a só mexer com telemetria para a gente conseguir ter esses dados e conseguir cruzar os dados ali que a gente tem do ativo com as informações que a gente tem dos clientes. Acho que essa é a grande sacada no nosso segmento, né? Então, tendo isso, acho que o ponto, assim, diferente do segmento financeiro que está super avançado, né? O nosso segmento está aprendendo a mexer com IA, está aprendendo a mexer com dados. Então, a gente brinca que o hardware evoluiu muito. Todo transportador ou todo gestão de frota, seja leve ou pesada, tem um rastreador instalado no ativo, mas ninguém usa isso para nada. Então a gente tem muito orgulho de ser uma das empresas que usa efetivamente isso. E aí você tem que escolher um caminho, porque as oportunidades são imensas. Então você pode monitorar o excesso de velocidade para reduzir um sinistro, você pode monitorar roubo de veículo, você pode monitorar o drive behavior para entender se ele está economizando combustível no caso de pesado, você pode gerenciar a manutenção. Localiza começou muito focada nessa questão, assim, qual o ganho nosso, né, e para o cliente? Se a gente consegue gerir o nosso ativo, ter segurança no nosso ativo, menos prejuízo para nós e o cliente fica feliz, porque senão ele vai ter multa, ter que pagar isso em contrato. Então, um exemplo, assim, simples que a gente começou não usando IA e depois hoje evoluiu com IA muito forte, a gente acompanha o comportamento dos motoristas com todos esses dados que a gente tem. Hoje a gente faz um rating, chama Drive Behavior dentro da Localiza. E quando ele é classificado lá como um D, um motorista D, hoje 1 em cada 4 sofre um acidente. Então, como isso a gente consegue trazer a predição para falar, não, esse cara precisa bloquear. E aí a gente efetivamente bloqueia. E ajuda o gestor de frota. E a gente achou que isso seria um problema para o cliente no plano. Mas pelo contrário, ele agradece porque o motorista dele lá, o usuário do ativo dele, principalmente quando é um CNPJ, e mesmo às vezes no pessoa física, esse alerta que a gente traz uma surpresa. Obrigado por avisar, não sabia que 1 em cada 4 sofria um acidente. Então, e aí a gente consegue reduzir assim, o índice de esterilidade da nossa frota comparado com o mercado é metade hoje. Eu acho que o grande aprendizado para nós no segmento foi a gente precisa ter os dados. Então, demorou muito tempo para a gente conseguir organizar isso, mas hoje a gente tem. E aí é começar pequeno, porque você quer fazer tudo, né? Você quer fazer a manutenção, você quer... E aí você não faz nada, a verdade é essa. Então, esse é um exemplo que eu estou trazendo, mas hoje a gente está cada passo avançando, e o segmento não tem muito quem comparar como no mercado financeiro. Vou pegar esse aqui, vou usar, quem quer o melhor, é um segmento que a gente está não aprendendo. Mas é muito legal porque as oportunidades são gigantes. Legal. É um segmento onde o mato é alto, né? Você tá... Exatamente. Mas é legal você fazer esse exemplo que você deu, muito legal, me remete, por exemplo, à predição, né? Quando a gente fala no setor financeiro, do caso da Sara, fraude. Cara, fraude é uma predição, né? Sim. Você faz uma predição, Sem dúvida. você cria algumas fricções ali para o cliente, né? Na hora dele fazer uma transferência, fazer um Pix, fazer um pagamento, mas você está protegendo ele. E a mesma coisa ali, você fala, cara, esse motorista aqui, ele é um D, ele pode ter um sinistro, ele pode ter um acidente, ele pode ter multas, e você está usando não só a inteligência artificial, mas está usando dados, você está baseado em dados para fazer isso. Então, eu acho que é um comparativo até interessante da gente fazer, porque muda o segmento, mas você está baseado em dados, baseado no histórico. Você está... E o custo da fraude está embutido no custo para o consumidor, que é bom. Né? Então, acho que ajuda o mercado inteiro. Perfeito. Porque você consegue reduzir o custo da operação, você consegue ter uma oferta mais competitiva para o consumidor final. Quanto mais inteligência, quem opera bem, quem trabalha aí, quem não é o fraudador, não paga por isso. Esse é o grande ponto. Exato. E até para fechar esse bloco, esse ponto da fraude aí que eu trouxe, recentemente saiu um relatório do Banco Central, né, com os gastos com fraude, e eu acho que também nessa questão de frotas deve ter também muita fraude, muita coisa. Se espelhamos nos bancos, temos os mesmos processos. É impossível não fazer. É um custo, assim, que, entre aspas, invisível, mas que no fim do dia ele rouba muito dinheiro, né? É um ladrão muito grande.
Walter, trazendo aqui um ponto do estudo de CX, né? Segundo o estudo sobre tendências de CX, 90% das empresas inovadoras acreditam que copilotos de IA são essenciais para criar interações eficientes sem perder o toque humano. Como que as empresas elas podem usar esses copilotos de IA para escalar operações globais sem comprometer a qualidade do atendimento, né? A gente sabe que a gente teve já muitas experiências, né? Como pessoa física, como cliente, como usuário, com chatbots, quando a gente começou ali a ter interações entre humano e máquina mais recorrente em aplicativos, em autoatendimentos e coisas do tipo, muitas pessoas tiveram e ainda tem essa resistência, né, de falar, pô, vou falar com um robô, né, esse robô não vai me entender. Às vezes você liga num call center e você tem que falar as coisas para um robô, e aí você não consegue ser direcionado e tudo mais. Como que você vê isso evoluindo sem comprometer a qualidade do atendimento, né? Sem tirar essa satisfação das pessoas de saberem que, apesar de estarem sendo atendidos por uma inteligência artificial, por uma máquina, por uma tecnologia, às vezes está sendo melhor atendido do que se fosse numa interação humana, ou isso está complementando essa interação. Bacana. Vamos só definir um pouquinho as coisas. A gente estava falando da Localiza, enfim, transporte. Fala copiloto não é o copiloto de verdade, né? Vamos só traçar esse paralelo, né? Exatamente. Né? E aí é importante entender também o que você estava colocando, Murilo, que assim, quando você fala de IA dentro do segmento de atendimento, de relacionamento com o consumidor, tem duas vertentes, né? Primeiro que você estava falando é o consumidor falando com um chatbot, assim por diante, é uma vertente da IA. A outra é o copiloto, que é o que vai apoiar se chegar alguma coisa na mão de um ser humano, de um agente, de um atendente, para atender um consumidor, como que eu vou apoiar esse atendente? E é através de um copiloto, né? Então, o que é um copiloto? É um mecanismo de inteligência artificial que vai guiando o atendente no que perguntar ou depois no que responder, qual é a melhor coisa para dizer, para se posicionar, assim por diante. Quando a gente fala de atendimento, quais são as grandes dores, né? A maior dor, o que é? É a rotatividade no atendimento. A gente sabe que isso é uma constante. E toda vez que você tem rotatividade, o que você tem que fazer? Contratar gente nova, treinar agentes, e a curva de aprendizado é uma curva longa. Quando você coloca um mecanismo como esse, de copiloto, no dia zero, essa pessoa que acaba de começar já é produtiva. Você tem uma tecnologia por detrás ajudando, auxiliando a como dizer, como lidar, assim por diante. Então, a curva de aprendizado ela é muito melhor, o treinamento ele se dilui ao longo do tempo. E o que é bacana, quais são os resultados disso? Então, primeiro, você melhora o tempo médio de atendimento, ótimo para o consumidor, né? Porque em vez dessa pessoa nova ter que procurar onde está, como é que fala, a inteligência artificial já vem, o copiloto já vem e já dá a melhor prática. Então, diminui o tempo de atendimento. Melhora a qualidade, porque a resposta já é uma resposta conhecida pelo mecanismo, pela tecnologia, então é a melhor resposta para aquele consumidor. Volta no seu ponto, Sara, de personalização, é a melhor resposta para aquele consumidor e não para todos os outros. E do ponto de vista de custo, também melhora para a empresa, porque todo aquele tempo que eu ia levar para treinar, né, eu acabo diminuindo, então o treinamento ele acaba acontecendo no dia a dia de maneira natural. Então, a gente vê o copiloto como uma das grandes tecnologias que a IA pode trazer para o atendimento e relacionamento ao consumidor. Legal. E fazendo um gancho com isso, uma pergunta tanto para o Vitor quanto para a Sara, como que vocês têm visto a utilização da IA não só para automatizar processos, mas para manter essa empatia no atendimento, né? No caso da Localiza, o atendimento ali às frotas e tudo mais. Como que você tem visto isso? A gente passou por um momento na Localiza que a gente olhava IA para vamos automatizar tudo. Vamos fazer todos os chats a gente tem até até a retirada do carro, não sei se vocês já ouviram falar do Fast, ela pode ser sem contato humano hoje. Mas a gente percebeu que você tem um meio do caminho nisso, que é os problemas simples. Ninguém quer falar com o ser humano mesmo, todo mundo quer resolver rápido. Eu preciso trocar uma placa, preciso ver uma multa que eu tomei. Quanto mais automatizado e tiver um chat lá para ela conversar, melhor. Mas realmente, quando a gente
até passou do ponto na Localize, e a gente brinca, até que a gente vai muito para a prática lá, né? Vamos testar o chat aqui numa reunião de diretoria, digita aí, vamos tentar fazer isso. Aí você vê os loopings que isso traz, você vê que a IA não entende de todos os processos, ela está aprendendo, né? Sim. Então, hoje a gente trabalha muito com a IA atrelada ao atendimento humano. Então, a gente fica aprendendo constantemente lá a hora de virar isso para um atendente humano. E como que a gente vai e consegue, seja através de um copiloto que a gente usa também em alguns casos, quando você tem atendimento mais massivo, né? Seja para como que eu consigo automatizar aquilo para frente. Então, é como ir devagarzinho fazendo isso, porque no final, o cliente precisa ser atendido. E bem atendido. E bem atendido. Então, eu acho que é um processo assim, você não pode generalizar. Cada caso, cada tipo de atendimento, principalmente no nosso segmento, a solução pode ser um copiloto, pode ser algo 100% automatizado ou um atendimento humano que ele vai querer negociar, por exemplo. Que numa IA ele não vai conseguir negociar. Então, Quer falar com o humano. ele quer um desconto. Que não está lá parametrizado, não está... Ele vai querer falar com o humano. Então, a gente está aprendendo muito isso e hoje a gente... Acho que tudo que era possível automatizar rápido, a gente já fez. Mas agora o desafio é esse. Quando eu uso um copiloto, quando que é atendimento massivo, né? Quando que eu realmente tenho que ter um humano, um vendedor lá, um atendente. Então, a Localiza a gente está nesse momento. A gente tem um número disso, super bacana você comentar. A gente tem um estudo que fala que até 2030, 100% das interações com o consumidor vão ter IA de alguma maneira, né? Talvez 80% seja resolvido somente através de IA, o ser humano, o consumidor falando com a IA e se resolvendo sozinho, mas ainda vai ter um 20% que vai ser transbordado para um atendente, para um agente, que são os problemas mais complexos, é aquele consumidor que já está batendo cabeça há muito tempo, enfim. Exatamente. E vai cair para um ser humano. Só que mesmo esses 20%, o atendente ele vai estar suportado Por uma IA. por inteligência artificial. Sim. Então, é de se pensar que 100% vai estar, de alguma maneira, com IA permeando o relacionamento com o consumidor. Legal. É legal você trazer esse ponto, até para puxar aqui um gancho para a pergunta para a Sara, como que a IA ela tem sido utilizada no setor financeiro, como você tem visto isso também para manter essa empatia no atendimento, porque o setor financeiro, acho que tem uma imagem assim, né? Setor financeiro, setor de comunicação, né? Telefonia, são setores que a gente tem um certo preconceito de, putz, o atendimento do banco é complicado, o atendimento do call center é complicado e tudo mais, e a IA, ela tem tentado melhorar esse tipo de processo, como o Walter bem colocou, seja para eu resolver mais rápido, né? Seja para eu ter um suporte para quem está atendendo isso. Como que você tem visto isso no setor financeiro? Engraçado que você citou 2 setores, dos quais eu já fui, telecom e setor financeiro. Eu gosto de desafios. Legal. Mas no final, acho que são temas de muita paixão, né? Telecom você usa o tempo inteiro, banking cuida do teu dinheiro. Então, assim, são setores de muita paixão para o cliente, grandes paixões têm grandes reações. Sim. De toda maneira, voltando ao aspecto ali que o Walter falava, acho que tem um desafio que eu vejo no mercado ali, de maneira geral, quando a gente vai visitar clientes, etc., que tem um desafio que é importante, acho que para todo mundo que está pensando em implementar IA ter em mente, que um chatbot não é a transposição de uma URA. Isso precisa ficar muito claro. Porque quando a gente tenta simplesmente transpor a URA, a experiência fica horrível. Eu lembro de estar numa reunião e a gente estava discutindo e as pessoas falaram assim, não, mas é que o cliente não quer ter que ligar. E a minha provocação foi, o cliente não quer ligar ou o cliente não quer passar pela URA? Porque se ele ligasse e falasse diretamente com o atendente, por exemplo... Ele não se importaria. Ele não se importaria. O processo de URA, ele tem uma dor histórica. Eu acho que os modelos de atendimento têm um histórico pesado com URA. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ter em mente que esse novo modelo de atendimento não pode ser uma transposição, né? Eu não tenho que pensar em como eu adapto a realidade atual para a inteligência artificial. Eu tenho que pensar como eu crio uma nova realidade a partir dos recursos que a gente dispõe agora. A segunda provocação, eu acho que quando a gente olha, e aí foi muito legal o que o Vitor trouxe, casa muito com a minha visão, que é, quando você olha com uma ótica exclusivamente de reduzir custos, dificilmente teu projeto vai ser eficiente.
Porque reduzir custo é simplesmente cortar gente, ponto, né? E no final, enquanto nós, os clientes, formos humanos, pode ser que isso mude na velocidade que as coisas estão, enquanto formos humanos, em algum momento a gente precisa ter um contato ou ter uma forma de contatar. Vou te dar um exemplo. No início da minha carreira, eu trabalhei no mercado de seguros. Como é que você atende um cliente, por exemplo, que está com uma doença e aí não está sendo atendido pelo plano e ele está num momento super delicado? Como é que você vai atender isso com um chatbot? Assim, é claro que dá para atender ali, fazer, mas tem uma questão no setor financeiro, um cara que quer fazer um investimento num negócio, e aí, ou então ele quer fazer a gestão patrimonial, quer deixar ali para os filhos, ver como ele faz esse. Então, assim, enquanto nós formos humanos, de alguma maneira eu vou ter que ter um toque humano no atendimento. O chatbot não tem empatia. Não tem empatia. E assim, biologicamente, eu tô conversando aqui contigo, nós temos neurônios espelho, né? Então eu olho para você, eu consigo ter empatia por você, porque eu vejo que você é outro ser humano. Então, dependendo do assunto, acho que o Vitor colocou de maneira excelente. Tem horas que eu não quero falar com o atendente. Eu quero ter o máximo de autonomia possível para resolver o meu ponto. Mas sempre vai ter algum momento que, ou pela complexidade, ou pela delicadeza do tema, será fundamental a gente ter um atendimento humano. Então, acho que o nome do jogo é complementaridade. Não é exclusão, não é binário. Mas a gente vai para um outro patamar de modelo de relacionamento quando a gente pensa na IA de modo complementar. E é muito legal, você falou sobre voz e transposição da URA, assim por diante. É interessante a gente olhar, Murilo, que hoje quando a gente fala de IA para atendimento, o que vem na cabeça de todo mundo? É o chatbot. Robozinho. Né? Mas eu queria provocar o pessoal que está assistindo a gente, pensem em IA para qualquer canal, né? Então, por que a IA não pode responder voz? Por que a IA não pode responder e-mail? Por que a IA não tem que ficar restrita a um chatbot? Imagina que bacana a experiência de poder ligar e, em vez de ter digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, a URA atender com você e te falar sobre o que você quer falar, né? E você falar em linguagem natural sobre o que você quer falar e começar um diálogo que seja por inteligência artificial E não né? E não robotizada. Você, como você muito bem colocou, quer dizer, não é transpor a URA, mas é adaptar o canal voz para se aproveitar da inteligência artificial, né? Então, sair desse conceito de que IA para atendimento é só chat. Legal. Já que vocês tocaram nesse assunto, né, como a Sara bem colocou ali, um tema delicado, né, alguma coisa, o Vitor citou o exemplo, eu quero negociar, eu quero falar com o humano. Como que vocês têm visto, assim, desafios éticos nesse sentido, né? A gente tem aí, recentemente, alguns problemas, né, a gente viu na mídia de vazamento de dados, de venda de dados, de uso de dados para coisas indevidas, em algumas empresas que utilizam IA, e enfim, não só IA, mas hoje os dados, eles estão para todo lado, né? A gente coloca o nosso CPF para fazer uma compra e esse CPF vira um monte de outras coisas, um monte de análises para nos ofertar outras coisas, e isso é bom, mas também do ponto de vista da nossa segurança e dos nossos dados, isso também pode ser prejudicial, isso pode ser uma coisa perigosa, assim. Como que vocês têm visto esses desafios éticos? Acho que é legal trazer aí a visão do mercado de locação de veículos, do mercado financeiro, e depois o Walter também pode fazer um overview mais geral do que ele tem visto nas diversas empresas que a Zendesk tem. Começar aqui, tá? Porque é um tema muito sensível para o mercado financeiro. Mas eu acho que a própria história mostra que o mercado financeiro sabe lidar com isso com maestria. Assim. Quando a gente olha do ponto de vista de segurança da informação, eu acho que poucos mercados, me arriscaria até dizer que talvez seja o melhor de todos do ponto de vista de segurança da informação, tá, o setor financeiro, porque a gente também cuida da coisa mais importante. Então, já diria Peter Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas acho que tem um aspecto, e eu queria complementar a tua provocação, tem esse desafio, ponto, todo mundo precisa se organizar, até o próprio reporte da Zendesk fala sobre você usar, por exemplo, IAs no ambiente de trabalho que não estão ali dentro do contexto da empresa, ou como isso pode ser arriscado, tem esse ponto de atenção. Mas tem um outro ponto, quando a gente fala de ética, que é importante a gente ficar com isso em mente, que é o controle de vieses.
né? Então, você imagina que quando eu treino um modelo, quando eu, enfim, ele vai pegar um histórico de informações, esse é um tema super delicado, porque eu posso, nesse histórico, ter coisas que não necessariamente refletem o futuro, mas refletem o passado. E ele aprendeu com o passado. Então, se, por exemplo, a gente tivesse há 200 anos atrás, eu fosse fazer uma avaliação vou falar no meu lugar de fala, de mulheres no ambiente de trabalho, certamente ele me faria a recomendação de não contrate nenhuma mulher, elas não sabem fazer nada. Totalmente enviesado. Quando eu olho hoje, é uma visão completamente diferente. Então, acho que tem um ponto relevante que eu já vi sendo discutido em alguns lugares, mas não está sendo tão discutido quanto eu acho que deveria. Assim, o aspecto ético, que eu acho que é o mais delicado de todos, tem, é claro, uma função de será que eu posso fazer a oferta tal para a pessoa tal, sem ela saber que dado eu estou usando para ofertar tal produto. Tem esse aspecto que é mega relevante. Mas esse aspecto dos vieses é um que me preocupa muito, porque daí a gente vai tomar o passado como verdade absoluta. Então, acho que todo mundo precisa ter isso em mente, assim, quando a gente for usar modelos. Acho que o machine learning ajuda, porque ele vai aprendendo ali durante o processo e vai controlando, mas para um processo seletivo, por exemplo, você usar ali as informações dos modelos de funcionário que foram muito bons no passado para eu fazer novas contratações. Não necessariamente isso vai refletir a realidade. A Amazon teve um problema grande com isso no passado. Mas enfim, eu queria deixar essa outra provocação. Não vou te responder plenamente, vou provocar ainda mais e vou passar a bola para o Vitor. Isso é legal antes do Vitor responder. Esse ponto que você, a provocação que você colocou é muito boa, assim, porque aquele. Você falou Peter Parker, eu vou falar do Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes, né? Exatamente. Quem programa a IA são pessoas que têm um lugar de fala, como você muito bem colocou. São pessoas que não têm esse lugar de fala, né? São pessoas que elas sabem o que acontece, né? Se você trazer um dado histórico, né? Putz, como que uma pessoa negra faz um reconhecimento facial, tem problema, como que uma mulher passa por um processo específico que até então era tido como um processo de apenas homens fazerem, como que uma pessoa com dificuldade de mobilidade aluga um carro e é bem recebida, e será que uma pessoa assim, ela está sendo analisada pela IA, a IA sabendo que ela é esse tipo de pessoa, ela tem essas particularidades, ou não, né? Perfeito. Complementando a sala de você, Murilo, eu acho que assim, tem duas grandes fases ali nesse tema, né? Então, assim, primeiro é o debate que a Sara trouxe aqui, né? Nós somos enviesados, cada um tem os seus preconceitos, e a junção desses preconceitos é o programador de IA que vai colocar isso lá e a IA vai começar a entender isso consumindo conteúdo também. Então, o primeiro que a gente faz muito forte precisa debater isso, porque não é óbvio, não é óbvio. Parece que é bom senso, parece que é simples, mas o ético não é óbvio para todo mundo. Porque O que é bom senso, né? Exatamente. E o segundo é governança. Assim, o que a gente tem muito forte lá, eu acho que os bancos com certeza são referência nisso. Além da fraude, a gente copia essa parte também da segurança da informação. Mas realmente precisa ter um time apartado, dedicado, que conduz esses debates e monitora isso. Não tem como a gente deixar isso na mão de quem programa, de quem faz, porque é legal fazer algo diferente. Você vê lá uma oportunidade, você fala, vamos fazer? O cara do negócio, ele tá olhando ali, e muitas vezes nem por mal, no bom senso dele. Então, eu acho que na Localiza, assim, só complementando a Sara, que eu acho que tá perfeito o que ela falou dos vieses, assim, é como você debate isso intensamente com os times, desde a diretoria aos times que usam IA, e como que você faz para ter um time realmente monitorando e criando essa governança contínua e reportando o caso para que fique muito claro que aquilo não pode, isso aqui pode, e tendo a cultura da empresa, e não do indivíduo lá que está programando uma IA ou criando uma nova ferramenta do negócio. Legal. Você tem que ter um playbook de como fazer, né? Porque senão uma pessoa que está fazendo, ela vai ter o viés dela, ela vai ter a opinião dela e não que isso seja ruim, acho que é legal a gente trazer multifacetas para esse tipo de coisa,
mas se eu não tiver uma regulamentação, se eu não tiver algo bem definido, às vezes o viés daquela pessoa não é o melhor viés do mundo, né? Exatamente. E você, Walter, como que você tem visto essa questão ética, né, no uso não só da IA, mas dos dados, né, que a Sara bem colocou ali? Quando você fala de ética, enfim, e o Vitor colocou a questão da governança, né? O que a gente percebe é o seguinte, quer dizer, as organizações, elas estão se mexendo, né? Mas aí quando entra essas questões éticas de governança, assim por diante, tem uma preocupação de ter mais controle, saber o que está acontecendo, como está sendo feito, assim por diante. E é absolutamente legítimo isso e importante isso. Só que nós, seres humanos, a gente não espera muito por isso, né? A gente tem essa questão de assim, não, peraí, deixa eu pegar esse e-mail aqui, eu vou jogar no chat GPT aqui e pedir para ele me ajudar, né? Então começa a acontecer o que a gente chama de Shadow AI, né? O que é a Shadow AI? É assim, ferramentas que não são exatamente homologadas, não tem compliance, não tem governança, assim por diante, mas a gente quer usar, né? Nós somos seres humanos, a tecnologia está disponível, eu quero começar a usar. Né? Interrompendo, desculpa, eu vi até um meme esses dias no LinkedIn, eu colocando todos os dados estratégicos da minha empresa numa AI duvidosa para criar uma apresentação. Pois é, exatamente. E não faz por maldade, assim, né? Exato. Então, assim, do lado das corporações, legítimo ter controle, ter governança, assim por diante. Do lado das pessoas, pô, tecnologia está aí, eu quero começar a usar, assim por diante. Nessa pesquisa que a gente fez, o CX Trends, quase 50% das pessoas falavam assim, eu uso tecnologias de IA por fora, que a minha empresa não homologou, né? Isso cresceu 17% um ano para o outro. É assustador isso, né? Então, assim, eu acho que as empresas elas têm que acelerar esse processo de homologação, de disponibilização de tecnologias de IA para distintas áreas e para o atendimento também, assim por diante, para CX também, porque senão as pessoas vão começar a usar por fora, né? E aí os riscos, né, de usar uma coisa por fora, que nem você falou, quer dizer, eu colocar a informação da minha empresa, que às vezes é sensível, é estratégica, num mecanismo por fora, quer dizer, qual é o nível de confiança ou de controle que esse meu dado não vai vazar, não vai ser usado em outro lugar pela minha concorrência, assim por diante? Isso é perigosíssimo. Sim. Né? Então, assim, as empresas têm que andar um pouco mais rápido, porque senão as pessoas não vão esperar. Sim, eu me lembro, uma empresa que eu trabalhei recentemente, a gente utilizava uma ferramenta de post-its, enfim, uma ferramenta digital ali para fazer os workshops. E a galera fazia planejamento estratégico, assim, de 5 anos, com informações ultra sensíveis numa ferramenta free, que não foi homologada. E aí, o dia que isso bateu lá no time de LGPD, no time de dados, eles falaram, meu, vocês sabem para onde essa informação está indo? Vocês sabem quem... Vocês são loucos! Vocês sabem quem está acessando esses dados? Tipo, a gente é listado na bolsa, sabe? E pode jogar essas informações em qualquer lugar, assim. É isso aí. E a gente pensa, cara... Que bobagem, né? Tipo, a gente acha que tá seguro, que tudo é criptografado, que ninguém tem acesso a tudo assim, mas a gente como usuário não tem a gente tem essa inocência, né? E aí a gente tá aqui discutindo sobre esse tema, a gente entende desse tema pelas nossas áreas de trabalho, e aí eu queria fazer uma pergunta para Sara e para o Vitor, como que vocês têm visto os colegas de trabalho de vocês de outras áreas que não tem tanto acesso a esse tema, né? O Walter trouxe aí a questão das pessoas terem esse letramento em IA. Como que vocês têm visto a adoção deles no uso de IA no dia a dia, não só para atendimento ao cliente, mas no dia a dia mesmo, para responder um e-mail, para fazer uma apresentação, para buscar uma informação? Vocês acham que as pessoas elas já estão bem preparadas para isso, ou ainda falta as empresas elas darem um push ali e falar, cara, você pode usar IA para isso, você pode usar IA para aquilo, mas tem moderação quando você for compartilhar informações, enfim. E também falta essa questão de sentar com uma empresa que entende, né? Sentar com uma consultoria, enfim, uma empresa que é proprietária, que tem propriedade para falar sobre isso, e ter um diálogo de, como que eu faço para utilizar a IA da melhor forma, seja no atendimento ao cliente, seja na otimização de processos e operação. Sara, acho que eu vou começar agora. Vai lá. A gente vai revezando. Combinado. Mas, assim, concordo muito com o Walter, né? Na verdade, a gente como pessoa física vê a IA, né? Depois você aprende um pouquinho e fala, novo Google, né? Todo mundo bem, novo buscador.
E aí você começa a brincar lá, e aí, pior, você começa a olhar post para ver quais outras ferramentas que existem. Esse é o normal de um CPF, né? Então, olhando assim dentro da Localiza, nas outras áreas, e até dentro da minha própria área, a gente incentivou muito esse tema. Divulgou curso, gerou aprendizado. Então as pessoas acham que é super correto fazer essas coisas. Assim, eu estou à frente, eu estou olhando IA, eu estou na frente. E às vezes está usando de uma forma que não deveria, fora da governança da corporação. Eu acho assim, eu concordo plenamente. Se a organização não acelerar, nós vamos ter um problema. Vai dar problema. Não tem outro jeito, porque o ser humano não vai conseguir segurar o ser humano de querer facilitar a vida dele. É isso. Então, a gente precisa acelerar ao máximo essa transformação. E dentro da Localiza, a gente aprendeu muito até com isso, que a gente tinha, né, o TI, a gente brinca do método ágil, né, que daqui a pouco a gente criou tanta governança nele que ele já não é mais ágil, né? Então, a gente realmente criar uma interação do TI, né, que ainda mais quem está trabalhando com IA, num nível que ele consiga, junto com o negócio, ter uma interação diária, um método ágil de trabalho mesmo, lógico, mantendo as estruturas de governança para ter produtividade, mas de que essas relações sejam rápidas e abertas, é o que muda o jogo. Então, a gente chegou na Localiza a ter 2.000 desenvolvedores. Caramba. E 2.000 funcionários daí, mas acho que metade era para cuidar da governança do ágil, né? Então, hoje a gente mudou muito essa cabeça. Ágil é ágil, e como que você consegue criar isso, e aí esse time, né, de tecnologia levar e criar essa governança junto com as áreas dedicadas para que aquilo vire um padrão de plataforma. Tá numa outra empresa que eu trabalhava durante anos, o WhatsApp não era ferramenta corporativa. Uhum. Mas como assim? Todo mundo na empresa literalmente usava o WhatsApp todo dia, porque mas não pode. É clandestino, você está instalando no celular. Então, assim, eu acho que o grande ponto é como você traz a tecnologia, porque o desenvolvedor vai ajudar e vai continuar ajudando muito, né? Mas eu acho que essa questão de ter uma velocidade de entendimento que o ser humano ninguém segura, eu acho que é o que muda o jogo nas empresas. Acho que o Vitor foi brilhante. A metáfora do WhatsApp, para mim, é perfeita. Porque, de fato, né? Como você fala, não, mas não pode usar o WhatsApp, porque não é uma ferramenta corporativa. Enfim, acho que ilustra perfeitamente. Dito isso, acho que vale... não tenho nada a dizer, não sei, concordo com tudo. Mas vale ainda uma construção em cima disso, que é pensar que a gente vive um momento único na humanidade, que é todo mundo tem acesso à informação quase que ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nunca uma tecnologia, ela se difundiu tão rapidamente pelo globo e com a possibilidade de que qualquer um em qualquer lugar possa acessar. Obviamente, eu vou lá na China, tem um modelo que é muito mais voltado para automação, no Ocidente está muito mais em negócios, etc. Mas no final, lança um chatbot lá na China, a gente consegue testar ele aqui. Sim. Lança E mexe no mundo inteiro, mexe no mundo inteiro. Então, acho que tem essa questão da empresa, que eu concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito. E tem uma responsabilização pessoal do indivíduo. Assim, eu me lembro, sou mais velhinha, eu me lembro que nos meus primeiros currículos a gente colocava lá pacote Office. Hoje, quem coloca pacote Office no currículo? Pacote Office é a tua obrigação. Né? É arroz com feijão. Ninguém coloca, eu sei mexer no Word, no PowerPoint, no Excel. E acho que a IA é a mesma coisa. Então, tem também, acho que a empresa tem que proporcionar um ambiente para que isso seja usado, disseminado de maneira correta, segura, como o Walter trouxe. E tem a responsabilidade individual. Acesso à informação, esses dias até uma pessoa falava comigo sobre um MBA que ela queria fazer, inteligência artificial, e eu falei, cara, espera um pouco. Lê primeiro tudo que você puder ler, tem muito conteúdo. Porque se você vai fazer um MBA sem você ter um básico ali, de repente você pode até fazer um MBA mais específico, Sim. assim. E a gente tem acesso a tanta informação, que é quase um crime a gente não se informar sobre a inteligência artificial hoje. Vai ficar obsoleto, esse é o ponto. Sim. Então, acho que tem a responsabilidade da empresa, que trouxeram aqui de maneira brilhante, mas tem a responsabilidade do indivíduo também de se atualizar.
de se letrar. Eu acho que fazendo um paralelo com o mercado financeiro, né? Pô, lançou o Pix. Tá, como que eu me asseguro que eu estou fazendo de maneira correta? Como que eu não deixo minha chave vazar? Como que eu não... Mesma coisa para IA, né? Eu estou utilizando a ferramenta da maneira correta, mesma coisa para dirigir um carro. Eu estou utilizando o veículo da maneira correta, como que eu sei que o carro não vai parar? Como que eu sei que eu estou dando manutenção? É a mesma coisa, né? O pacote Office que você trouxe é um exemplo brilhante, assim. Sei lá, 2, 3 anos atrás, eu não me imaginaria numa entrevista de emprego falando assim, tudo bem, Walter, tudo bem? Então, eu sou expert em ChatGPT, eu sou expert em Perplexity, eu uso IA para escrever meus e-mails, eu sei fazer... Mas eu não tenho nenhum curso nisso, tá? Mas assim como eu falo inglês, eu também sei usar IA, sabe? Acho que é muito nesse sentido, assim. Ao mesmo tempo que eu sei falar inglês, eu também sei conversar com uma IA de forma inteligente e sei os riscos e sei como utilizar da melhor maneira possível. Eu acho que é muito do indivíduo, assim, né? A empresa tem um papel fundamental de colocar limites e dizer o que pode e o que não pode ser utilizado e quais ferramentas são homologadas ou não. Mas também é um papel da pessoa saber como que ela está utilizando aquilo da melhor forma, assim como a gente consome diversas outras coisas, diversos exemplos. Eu acho que é exatamente isso. E você, Walter, como você tem visto esse letramento? Eu acho que quando você fala especificamente de atendimento e de CX, quando começou essa revolução da inteligência artificial, muito se falou de que, não, o atendimento vai ser feito por inteligência artificial, então vão acabar os empregos, né? Não vai ter mais atendente e assim por diante. Então gerou-se um medo, né, nesse mercado. Hoje o que a gente vê é que os atendentes eles já enxergam a inteligência artificial como um aliado e não como algo que vem para acabar com os empregos. Então, é muito normal nesse mundo de atendimento o atendente receber um e-mail, receber um chat, escrever 2, 3 palavras e já querer enviar de volta e vamos para o próximo, acabou, produtividade e assim por diante. E o que a gente vê é que se a gente consegue embarcar a inteligência artificial ali nesse meio ambiente, ele consegue pegar aquelas 3 palavrinhas ali que o atendente colocou, consegue expandir, consegue melhorar o tom, consegue melhorar uma resposta. Então, ele vê um ganho de qualidade no que ele está fazendo, né? Sim. Depois do fim do dia, como é que você mede isso? Como é que é o NPS, né? Como é que é o CSAT daquela IA? Daquele atendimento. Melhorou por quê? Porque está usando inteligência artificial. Então, o próprio atendente, ele vê que traz um benefício para ele, então não enxerga mais como alguma coisa opressora ou que vai acabar com os empregos. Não, é uma ferramenta no dia a dia deles. E os atendentes estão aprendendo a usar e estão usando isso da melhor maneira possível como um aliado e não como algo que vai acabar com os empregos deles. Como você falou, vai passar a ser um soft skill. Sim, né? Exato. Sim, como é o Office, como é o inglês, vai ser a inteligência artificial, né? Não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista corporativo, a inteligência artificial ajudando a pessoa. Perfeito. Bom, gente, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo, então, só para a gente fechar aqui, fazer um desfecho, eu queria que vocês dessem uma dica para quem está nos assistindo. Como que eu posso trabalhar com IA de uma maneira inteligente para atendimento ao cliente, né? Muito baseado na experiência de vocês, mas também baseado na sensibilidade de pessoa que também é atendida. Que dica que vocês deixariam para quem está interessado, para quem está começando ou para quem está desbravando esse caminho, né? O Vitor falou ali que o mato era alto na Localiza, eu acho que o mercado financeiro também, né? Nos bancos, enfim, diversos setores que a gente citou aqui, apesar de estar super à frente, de ser pioneiro, também tem muita coisa para acontecer, né? A gente vê sempre o Banco Central colocando regulamentações para melhorar a questão de segurança, coisas novas sendo implementadas que a gente não pensaria ou não imaginaria. Então, que dica que vocês deixam aí para as pessoas? E, claro, o Walter também olhando para diversos segmentos e trazendo também esse insight do CX Trades. Começando pela Sara. Olha, eu acho que o principal ponto é a gente entender que a inteligência artificial não é uma mágica, que a gente aperta um botão, eu vou pensar no que eu quero e ela vai traduzir. Então, como eu disse, acho que a gente ainda está num momento de todos os dias acontece uma coisa nova, um software novo é lançado. Então, a primeira coisa é se manter informado. Acho que essa é a primeira. E a segunda, acho que é reforçar a nossa capacidade de ter visão holística das coisas.
porque vai ser cada vez mais importante. Até falava com o Walter um pouquinho antes da gente entrar. Acho que vai ser cada vez mais importante para gerenciar um modelo tão complexo, e aí eu digo complexo porque a gente vai ter um nível de personalização nunca antes visto, a gente vai ter desdobramentos de conversas ali, de repente eu vou chamar o cliente por um apelido, porque em alguma conversa lá atrás ele me pediu para que chamasse por um apelido, e aí onde está a rastreabilidade disso, se depois ele fala que não está satisfeito, enfim. Então, acho que desenvolver visão holística é fundamental, ler muito sobre o assunto, e não perder a capacidade de conseguir fazer um bom prompt. E aí, quando eu falo de prompt, acho que o Google deixou a gente preguiçoso. Porque até quando você escreve errado, o Google vai lá e fala, você quis dizer tal coisa? E aí o Google deixou a gente super preguiçoso. O Google é a recompensa rápida, né? O marshmallow na hora, e os modelos de LLM são quase que os 2 marshmallows se você esperar 15 minutos. Exato. Então, essa capacidade de especificar o que a gente quer, entendendo as implicações e explicando o contexto, acho que isso é fundamental. Então, para esse momento, essas seriam as minhas 3 diquinhas aqui. E um bônus aqui para quem gosta muito de ler, eu sou nerd de livro, adoro. Eu li um livro há 2 semanas que eu tô com ele na cabeça até agora, que é o do Kai-Fu Lee. É um dos expoentes do Oriente em inteligência artificial. Então, acho que a gente tem uma visão muito ocidental sobre a inteligência artificial e tem tem muitas coisas que a gente pode aprender com a inteligência artificial do Oriente, que está num outro lugar, está mais focado em automação, mas fica aí a dica do livro do Kai-Fu Lee. Legal. Vou dar 2 dicas, vou economizar uma aqui, ó, Sara. Mas uma tem até a ver um pouco com o que a Sara falou, mas assim, IA é um meio, não um fim. Você tem que escolher a sua priorização, você tem que saber qual que é o grande negócio que vai mudar. É o atendimento, no nosso caso aqui, a segurança da nossa frota, é a redução do custo de manutenção. O que muda o game? O que muda o jogo? IA é uma ferramenta super poderosa para transformar isso. Então, escolhe a iniciativa, foque, você não vai escrever lá no ChatGPT, no Gemini, onde for, e vai sair a resposta do que você tem. E a generativa é uma das IAs. Então, assim, como é que você pega um tema e coloca e dedica um time para realmente gerar valor e fala, nesse projeto eu quero IA, porque é óbvio que ele precisa de IA, e escolhe pensando nisso, mas pensa que o fim é a entrega do projeto, não a utilização da IA por si só, porque senão vira algo sem sentido nenhum e daqui a pouco é mais um projeto que está se gastando dinheiro à toa. Sim. E o segundo assim, como letrar as pessoas em IA. A gente está falando IA é uma skill, né? Não é um curso, não é um MBA que legal fazer um MBA mas não é fiz um MBA em IA, eu conheço tudo, não, amanhã eu sou, né? não tá longe de ser isso, né? Amanhã já mudou de novo, né? Exato. Então, é até um pouco contraditório com a primeira dica, mas como que você cria um ambiente de letramento? Eu acho que você tem que criar grupos, comunidades dentro da empresa, você tem que fazer algo que tem mais a cara do ser humano de querer desenvolver e facilitar a vida dele do que uma iniciativa, como eu falei, da priorização. Então, deixa florescer, porque vai vir uma ideia genial, que não é uma prioridade, e aí, pela velocidade, pela facilidade, muitas vezes vai trazer um ganho exponencial. Então, a gente já vem até trabalhando nessa linha. Hoje a gente tem quais são os projetos de IA, claro, dentro da Localize e os fóruns de debate. Vamos debater sobre IA, vamos ver o que pode, o que não pode, seja na questão da ética que a gente falou, do bom senso lá, seja na questão de qual ferramenta é a certa da empresa, seja... Então, você tem que ter um letramento, que quem faz um curso de Office, como a Sara falou? Ninguém mais. Logo, ninguém vai fazer curso de IA. A gente vai ser algo orgânico dentro da organização. Então, acho que as 2 dicas principais são essas. Escolham os objetivos, porque não é superficial. Para você usar IA, você precisa aprofundar no tema, conhecer do tema. E o 2 cria um letramento dentro da organização, porque culturalmente vai aflorar um monte de oportunidades. Legal. E criar um ambiente propício, né, para que as pessoas usem IA sem julgamento, sem medo de errar. Claro, com toda a questão de segurança que a gente já comentou aqui, mas ter esse ambiente propício, acho que é o melhor dos mundos, assim, né? Não é, o WhatsApp não é a ferramenta oficial da empresa, não vai usar, tá proibido e tal, e as pessoas continuam utilizando de maneira indevida. E você, Walter, qual é a sua Para mim, a minha dica é usar a IA no core da tua operação.
não usar ao redor, não se distrair. Eu acho que é muito fácil se distrair, querer usar a IA em tudo. Minha recomendação é não se distrair, né? Se você pensar hoje, assim, poxa, quantas empresas desenvolvem o seu próprio ERP? Pouquíssimas, Sim. né? Quase nenhuma. Por quê? Porque não é core dela. Não é core dela. Então, assim, contrata um ERP, implementa e vou gastar minha energia de TI, os meus recursos, enfim, no que é core da minha operação. Acho que vale a mesma coisa para IA. Quer dizer, concentrar o foco em usar a IA no que é core, no que é importante para o seu negócio. Né? A IA para o atendimento. Poxa, quanto que muda o jogo? Né? Eu falo com um monte de CIOs, enfim, eu tenho um projeto de chat aqui dentro. Cara, será que o chat que você está desenvolvendo é core para você? Será que você não devia usar os teus recursos para desenvolver IA no que realmente muda o jogo para o seu negócio? E aí, quando você embarcar nesses projetos que o Vitor estava comentando, é ter objetivos muito claros, bem mensuráveis, né? Às vezes a gente fala com as pessoas e fala assim, não, eu quero melhorar a qualidade. Como é que você mede qualidade? Né? Quero melhorar a empatia. Qualidade. Qual é a métrica, né, de gerar uma empatia melhor? Sim. Né? Às vezes é difícil. Então, me explica. Não sei. Então, não está bem mensurado. Então, usar a IA de uma maneira bem clara qual é o processo que você quer melhorar e como é que você vai medir esse negócio. Boa. É um limiar muito grande, assim, né? A gente tem visto empresas com grandes times de desenvolvimento e empresas que terceirizam quase tudo. E uma vez eu conversei com um CTO, ele falou, cara, minha empresa vende copo. Minha empresa não desenvolve software. Por que eu vou ter um time gigantesco desenvolvendo as coisas? Pois é. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho empresas como, por exemplo, o setor financeiro, né? Hoje ele roda 100% em cima de tecnologia. Então, a minha empresa trabalha com dinheiro, vende dinheiro, mas ela funciona 100% em cima de uma base tecnológica. Então, eu preciso ter um setor de tecnologia robusto. Isso não quer dizer que eu preciso desenvolver tudo, né? Exato. É exatamente isso que você falou. E um paralelo com o que o Vitor falou. Cara, se eu for por esse caminho de sair fazendo tudo, daqui a pouco eu vou ter projetos que são só gasto de dinheiro e tempo e que não fazem nenhum sentido. Só por vaidade, né? Ou colocar o Powered by AI. Assim. Exato. Só para falar na mesa que tem um projeto de um Pois chat. Porque eu entendo também que existe uma pressão muito grande de cima para baixo de que todos nós temos que fazer projetos de IA. Eu só acho que a gente precisa escolher a briga certa para comprar. Exato. Até para não descredibilizar, né? Porque imagina, você vai lá e gasta uma grana da companhia num projeto que não está alinhado à estratégia, você perde totalmente a credibilidade para de repente fazer um outro projeto que de fato... Aí daqui a pouco o problema é a IA. Não é o Mas daqui a pouco a IA vira o problema. Exato. Gente, obrigado. A gente chegou ao fim do nosso episódio, a revolução da IA no atendimento ao cliente. Queria agradecer aqui demais, Vitor, Sara, Walter, por esse momento aqui que vocês dedicaram para falar com a nossa audiência. Enfim, acho que o papo foi brilhante. Eu espero que vocês também tenham gostado aqui desse bate-papo, acho que foi super rico. E você que nos ouviu até aqui, continue ligado, acompanhando os conteúdos da MIT's do Manager Review Brasil. A gente vai ter outro episódio aqui para falar sobre esse tema também. E a gente tem diversos conteúdos disponíveis aí nas nossas plataformas sobre outros temas também super interessantes. Obrigado.